Quando eu tinha cerca de 18 meses, meu pai morreu. Minha mãe e eu fomos morar com os pais dela, irmãos e irmã, em uma casa pública. Quase a primeira coisa na vida que me lembro foi de morar nesta casa pública. Aqui, eu vi muitas coisas que uma criança não deveria ver. Como eu cresci sem pai para me orientar. Eu me tornei um menino travesso e desobediente, embora o irmão e a irmã do meu pai pagassem para que eu tivesse uma boa educação. Aos 17 anos, comecei a sair, com a permissão dos pais dela, com uma garota que mais tarde se tornou minha esposa. Quando eu tinha 21 anos, minha mãe se casou novamente e morou em Londres a 150 milhas de distância. Aos 23 anos, casei-me com minha namorada, que recebeu uma boa educação cristã. E ela tocava órgão no Aldeia Igreja em Ipstones. Nós estávamos muito apaixonados e muito felizes. Pouco depois do meu casamento, o irmão da minha esposa, Wilfred, adoeceu com uma doença incurável. Nessa época, o pastor Edwin Jeffreys estava conduzindo uma campanha de evangelho e cura divina no Olarias, a cerca de 12 milhas de distância. Sabíamos que a única chance de recuperação de Wilfred era um milagre, então o levamos ao Victoria Hall, Henley, para ser orado pelo pastor Edwin Jeffreys. Wilfred, naquela época, tinha algo que todos nós admirávamos. Ele era um cristão renascido, e até o momento de sua doença, era um frequentador fervoroso da igreja. No entanto, embora muitos outros milagres tenham ocorrido naquela noite, Wilfred não foi curado quando oraram por ele. Mas tanto minha esposa quanto eu entregamos nossos corações ao Senhor. Éramos felizes antes, mas agora tínhamos uma felicidade ainda maior, e nos deleitávamos na vida cristã. Nós dois decidimos ir à Capela Metodista, que era uma verdadeira igreja viva, e minha esposa logo se tornou organista lá. Eu servi ao Senhor feliz por vários anos, até que um domingo, era um domingo da temperança, um homem veio pregar, que era um construtor e empreiteiro muito respeitado, mas depois descobri que no exato momento em que ele pregava, ele estava construindo um hotel em uma vila próxima, onde mais tarde eu costumava ficar bêbado. Embora eu tivesse sido criado em uma casa pública, desde minha conversão eu era estritamente abstêmio, e nunca tinha entrado em uma casa pública. Tirei meus olhos de Jesus, e pensei que se esse homem cristão podia construir esse hotel, não havia nada de errado em ir a esses lugares, então comecei a entrar nesses lugares novamente. Como precisamos nos vigiar para não fazer os outros tropeçarem. Nunca antes eu tinha sido um bêbado. Eu me orgulhava de minha aptidão física como atleta. Eu também era um não fumante. Mas logo as escrituras estavam para ser cumpridas, que afirmam que quando o espírito maligno volta e encontra a casa varrida e enfeitada, ele traz de volta 7 demônios mais perversos do que ele. Liconte 11, 24, 26. Comecei a beber muito e também a jogar e fumar. Em um dia perdi 250 jogando, dinheiro do qual mais tarde precisei muito no meu negócio de garagem. Em 1945, comecei um negócio de garagem na estrada Ashbourne, em Leek. Mas por causa da minha bebida, eu não conseguia fazer isso valer a pena, mesmo trabalhando longas horas, 7 dias por semana. Grande parte do meu tempo livre era gasto em bares públicos, e muitos dos meus negócios vinham disso. E quase sempre não eram lucrativos. Em muitas ocasiões, eu chegava em casa bêbado, e era bastante inapto para viver. Eu joguei meu filho mais velho, William, na rua. Ele tinha 18 anos. Alguns membros da Igreja da Assembleia de Deus o levaram para suas casas e cuidaram dele. E ele ficou fora de casa por cerca de 2 anos. Minha esposa suportou incontáveis maus-tratos de mim. Mas como uma boa esposa cristã, ela continuou a orar por mim, e continuou amorosa e atenciosa. No entanto, nada do que ela fez por mim me agradou. E um dia cheguei em casa e expulsei minha esposa e meu filho mais novo de casa durante a noite. Poucos meses depois, minha esposa voltou para mim, mas as coisas não estavam melhores, e eu a expulsei mais uma vez. Durante o tempo em que morei sozinho em casa, fiquei acordado a noite toda bebendo, e no dia seguinte estava totalmente inapto para o trabalho, e, como consequência, meu negócio foi por água abaixo. Muitas vezes cheguei em casa muito convicto sobre a maneira como estava vivendo, sabia que o que estava fazendo era errado, e tentava orar em quase todos os degraus da escada. Mas minhas orações eram uma zombaria, não iam além do teto. Queimei toda a literatura cristã que podia encontrar em casa, exceto 1 ou 2 bíblias de família, etc. Essa era minha maneira de lutar contra Deus.
Uma noite fui a um dos meus bares favoritos para ver uma partida especial de dardos. E tudo deu errado por culpa minha. Eu briguei com todo mundo, inclusive com meu amigo, e bebi muito pouco. Mais tarde, levei meu amigo para casa e o deixei. Quando saí da rua onde ele morava para a Britannia Street, tomei consciência da poderosa presença de Deus no carro. E enquanto eu subia essa rua por cerca de 100 metros, Deus desenhou um quadro da minha vida diante de mim. Ele então falou comigo e disse: William, você vai para o inferno. Então, ao meu lado, vi um abismo escuro. Era tão real que eu me afastei dele agarrando o volante do carro. Instantaneamente eu soube que esta era minha última chance de me acertar com meu Deus, e eu disse: Senhor, pela sua graça e perdão voltarei para você, e levarei uma vida que lhe agrade, e uma, pela sua graça, adequada para a vida eterna. Então, mudei a direção do carro e fui para a casa do pastor da Leak Assembly of God. Este pastor, junto com muitos outros cristãos, orou muito fervorosamente por mim. O pastor não estava em casa quando cheguei lá, pois ele estava pregando a alguma distância. Apenas sua esposa estava em casa, e ela estava com muito medo de mim, pois eu tinha ameaçado atirar em seu marido, mas Deus o escondeu cuidadosamente de mim, e eu nunca o conheci até o dia em que Deus falou comigo. Fui para casa, para minha casa vazia, e procurei uma Bíblia para ler para obter algo de conforto. Encontrei a Bíblia do meu próprio pai e a levei para a cama. Enquanto eu estava deitado na cama e abria a Bíblia, um pequeno texto, um recorte de um jornal diário, caiu, peguei-o e li. Era F4:32. E sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Isso me quebrou e eu chorei. Por volta de 1 da manhã uma batida na porta. Era o fiel pastor. Pastor I.G. Roberts, que veio sabendo que Deus havia falado comigo. Conversamos e oramos juntos. Não consigo me lembrar da minha própria oração, mas sei que veio de um coração renovado e de um rosto manchado de lágrimas. No dia seguinte, o pastor, sua esposa e eu fomos à casa da mãe da minha esposa, para pedir que minha esposa voltasse para mim. O que minha esposa fez com alegria, pois nosso amor um pelo outro nunca havia morrido. Deus mostrou à minha esposa uma visão de mim mesmo em pé em um púlpito em uma certa igreja. Uma visão que se realizou. Então ela sabia que Deus me salvaria em algum momento. Voltei para casa com minha esposa e 2 filhos para começar de novo. O poder de Jesus Cristo me libertou imediatamente e completamente do desejo de beber. Fechei meu negócio em um domingo e nunca vi nenhuma queda nos lucros. De fato, o negócio começou a prosperar, pois agora estava sob nova administração. Deus me enviou muitos bons clientes, entre os quais muitos cristãos. Deus continuou a abençoar minha família. Paguei para meu filho mais velho, William, ir para a Kenley Bíblia Escola. E agora, pela graça de Deus, ele é um ministro de tempo integral para o Senhor. E como uma família estamos vendo Deus fazer muitas coisas maravilhosas. Quão maravilhoso é nosso Deus e quão grande é seu poder. Sabedoria, conhecimento e graça, ele pode salvar até o extremo. Aleluia.